Eu tenho certeza que se você é cristã, você tem a ciência de que o Espírito Santo ele faz parte da terceira trindade de Deus. E que quando Jesus veio à Terra, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, quando ele retorna para o Pai, ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele deixaria conosco o Espírito Santo, que seria o nosso Consolador. Mas a pergunta que fica é, será que o Espírito Santo ele tem por função ser apenas o nosso Consolador? Será que o Espírito Santo ele é uma pessoa fora de Deus? E será que o Espírito Santo ele é digno de ser adorado como Deus? Talvez essa seja alguma das dúvidas que você tem. E a conversa de hoje é justamente para a gente tratar acerca disso. A paz do Senhor, apaixonadas por Jesus, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre ele, o Espírito Santo de Deus. Esse vídeo está baseado na Bíblia, mas também nesse livro, Bom Dia Espírito Santo. Não sei você, mas eu por diversas vezes já parei para refletir e pensar, será que o Espírito Santo de Deus é digno de se relacionar comigo, que sou tão pecadora? E por muitas das vezes eu me encontrava com uma passagem do livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Ai de mim que estou perdido, pois sou um homem de impuros lábios. Às vezes nos encontramos como Isaías, olhando para a divindade de Deus, pelo poder do Senhor e dizendo, ai de mim, que sou impura, que sou pecadora, imperfeita. O Espírito Santo não é digno de habitar em um corpo que é tão pecaminoso como o meu. E às vezes nós temos aquela ciência de que o nosso pecado irá denegrir a imagem de Cristo em nossas vidas. Mas se tem uma coisa que nós, como seres humanos, não conseguimos fazer, é denegrir a imagem, a identidade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, por mais que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlates. A Bíblia vai nos contar, desde a fundação do mundo, que o Espírito Santo de Deus já atuava sobre a terra. Em diversas passagens do Velho Testamento, nós iremos ver a atuação do Espírito Santo na vida dos profetas e na vida de muitas pessoas. Trago como exemplo a passagem da qual a Bíblia vai nos dizer que João Batista, antes mesmo de nascer, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus ainda no ventre da sua mãe Isabel. Sim, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa que faz parte da Trindade, mas também o Espírito Santo faz parte do Espírito de Deus, assim também como faz parte do Espírito do Filho Jesus Cristo. E a Bíblia nos prova que o Espírito Santo é sim uma pessoa, tanto fora como também conectado a Deus e ao Filho. Jesus, no Novo Testamento, ele vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isso indica que ele é sim uma pessoa e que ele sim tem emoções e que nós, seres humanos, nós conseguimos sim entristecer o Espírito Santo de Deus. A Bíblia também nos mostra que o Espírito Santo ele leva ao Pai as nossas intercessões e a Bíblia diz que é com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo de Deus, ele tem emoções, ele sente, ele chora na medida que nós, seres humanos, que as nossas emoções, a nossa alma está entristecida na medida que a nossa alma está perturbada. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele também sente, ele também compactua dos nossos sentimentos e das nossas emoções. O Espírito Santo, ele não tem só o poder ou a função de nos consolar, como também ele tem por função dar vida aos mandamentos do Pai e trazer a realização das promessas do Filho. Logo, para vocês conseguirem entender, Deus é aquele que faz, o Filho, Jesus, que realiza, e o Espírito Santo, aquele que traz a existência. Para você entender, eu vou trazer aqui como um exemplo a diferença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como se Deus fosse aquele que ordenasse acender a luz. Jesus é aquele que aperta o interruptor para que a luz possa ser acesa. E o Espírito Santo é a corrente elétrica. É aquele que, de forma invisível, consegue trazer a luz à existência. Deus é aquele que manda. O Filho é aquele que conecta para que as ações possam ser feitas e o Espírito Santo é aquele que traz a existência daquilo que Deus e daquilo que o Filho está fazendo, daquilo que eles estão trabalhando. A atuação do Espírito Santo, ela é muito invisível, por isso que às vezes ela não consegue ser tão dimensionada, por isso que às vezes ela não consegue ser descrita pela ótica humana. Aí talvez você se pergunte, como é, irmã Alessandra, que eu faço para me relacionar com o Espírito Santo? À medida que você morre para si mesmo, à medida que você busca e à medida que você se entrega, é aí que o Espírito Santo se revela a você. Então, se você quer conhecer a Jesus, se você quer conhecer a Deus, você precisa primeiro passo é se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Porque não tem como você conhecer o Pai sem você conhecer o Filho. E não tem como você conhecer o Filho sem um relacionamento com o Espírito Santo. Jesus vai falar no livro de João, capítulo 16, versículo do 13 ao 14, assim: O Espírito Santo os guiará a toda a verdade e me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo, ele deseja revelar os segredos de Jesus até nós. E para que a gente consiga ter uma dimensão do que Jesus quer para as nossas vidas, nós não só precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, como também nós precisamos compreender a voz dele.
Para que a gente possa conhecer a voz do Espírito Santo, é necessário dedicarmos tempo para ele. É necessário abdicarmos de algumas coisas para que a gente consiga sair da perspectiva da visão terrena e conseguir enxergar com os olhos espirituais. Romanos 8, Paulo vai escrever nos dizendo que quem vive segundo a carne ouve o que é da carne, mas quem vive pelo Espírito ouve e discerne o que vem do Espírito. Para que a gente consiga entender e compreender a mente de Cristo, para que nós possamos ter um discernimento do Espírito Santo, é necessário o relacionamento com ele. E o relacionamento com ele é feito no secreto. A Bíblia vai nos contar em Mateus 6, acerca do quarto. Fecha a porta do teu quarto. Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala em teu Pai em secreto, na qual ele te ouvirá. É no lugar do secreto, é no lugar da comunhão que nós conseguimos partilhar o coração de Cristo, o coração do Espírito Santo ao nosso. E sim, o Espírito Santo, ele deseja ser o nosso amigo. Ele deseja ser o nosso guia. Mas é preciso que você dê espaço para que isso aconteça. É preciso que a gente partilhe com o Espírito Santo coisas ocultas, coisas secretas, tanto da nossa mente como do nosso eu, da nossa carnalidade. E é fazer como Paulo escreveu, dizendo que nós precisamos mortificar essas vontades, o nosso eu todos os dias. E é só fazendo isso que o Espírito Santo ele vai conseguir ter espaço para se revelar a nós. O convite para você é: seja preenchido pelo Espírito Santo. E na medida que você é preenchido pelo Espírito Santo, ele transforma quem você é. Ele transforma o seu interior, ele transforma o seu caráter. Só irá fazer isso na medida que você construir hábitos. Porque uma vez que você permite que o Espírito Santo ele entre na sua vida, ele nutra o teu ser, infelizmente, se você não cultivar, se você não nutrir esse relacionamento, ele pode sair sim de você. E nós temos na Bíblia diversos exemplos de personagens que o Espírito Santo entrou dentro do seu ser, mas eles não cultivaram um relacionamento, eles não mortificaram a sua carne e fizeram com que o Espírito Santo saísse de dentro deles. Há um exemplo, nós temos a vida de Sansão. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Só que na medida que ele se entregava ao pecado, na medida que ele se entregava aos deleites da carne dele, quando ele menos imaginou, quando ele achou que tinha a força que vinha do Espírito Santo, foi naquele exato momento que o cabelo dele já não se encontrava mais na cabeça dele, que era onde de fato tinha uma representação da força dele. A Bíblia diz que Sansão não percebeu, mas o Espírito Santo já havia se apartado dele há muito tempo. Isso nós não podemos permitir que as circunstâncias, que o pecado, que as tentações, que as coisas dessa terra nos distanciem do Espírito Santo de Deus. E como eu disse, ele é uma pessoa que faz parte da Trindade, que é digno de ser adorado, que é digno de ser exaltado, mas que também se comove e se entristece com as nossas emoções, com o nosso sentimento e com o nosso pecado. A Bíblia vai nos contar que o Espírito Santo ele é tão importante, ele é tão precioso, que a Bíblia diz que se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que não há perdão para tal, porque o Espírito Santo é aquele que nos conecta a Jesus e que nos conecta a Deus. Quando nós blasfemamos de Deus, nós temos o advogado Jesus para intervir por nós. Quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo, não tem quem advogue nossa causa, não tem quem nos ajude. Por isso que ele é tão importante. É por isso que se ele for blasfemado, aquele que blasfema, ele mesmo se autocondenou, ele mesmo se auto-julgou. Porque é como se essa pessoa olhasse para a divindade de Deus, ele escolhe negar a Cristo, ele escolhe negar o poder e o senhorio do Senhor. Nós, como cristãs, às vezes a gente se pega perguntando: como é que eu sei que é o Espírito Santo que está falando comigo? Como é que eu sei que é o Espírito Santo que está manifestando no nosso meio? Atos 2 vai nos falar que estavam reunidos homens templo para adorar ao Senhor. Foram 120 pessoas, quando de repente sobreveio sobre eles um vento veemente e encheu toda a casa, e línguas foram repartidas como que de fogo, e o povo foi cheio do Espírito Santo de Deus. A gente sabe quando é o Espírito Santo, quando nós sentimos paz. A gente sabe quando é o Espírito Santo, quando tem tranquilidade. A gente sabe quando é o Espírito Santo de Deus atuando, quando é o Espírito Santo de Deus falando conosco, quando nós sentimos ele como uma brisa suave alcançando o nosso ser. Até porque o Espírito Santo ele traz clareza. O Espírito Santo ele é luz, ele traz luz à existência. Elias estava na caverna, prestes a desistir de tudo. A Bíblia vai dizer que veio uma brisa suave e alcançou Elias, e Elias entendeu que era a voz do Senhor falando com ele para que ele pudesse sair daquela caverna e prosseguir adiante. Se talvez você se encontra aqui nesse vídeo perguntando ao Senhor: Espírito Santo, será que foi tu que falou? Será que foi o Senhor que prometeu? Será que o Senhor está dentro deste negócio? Será que o Senhor está dentro desse plano? E a resposta do Senhor para o teu coração é: se tem paz, se tem clareza, se tem luz, se tem leveza,
eu estou presente. Muito interessante que às vezes nós não recebemos o Espírito Santo de Deus na totalidade porque nós não pedimos. A Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 11, vai descrever uma passagem na qual Jesus ele vai falar que nós não alcançamos os nossos objetivos, nós não conquistamos as respostas das nossas orações porque nós oramos errado, porque nós não pedimos da forma correta. Nos versículos finais do capítulo 11, versículo 25, Jesus vai nos falar, né? Você pode pedir o que você quiser. Pedir, e dar-se-vos-á, buscar e abrir-se-vos-á. E ele diz, né? Vocês podem pedir o que vocês quiserem, mas tem uma coisa. Se vocês pedirem o Espírito Santo de Deus, eu lhes darei todo o prazer e de forma imediata. Se tem uma coisa que o Senhor, o nosso Deus, ele se agrada em nos proporcionar, é o Espírito Santo de Deus. É a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Talvez você não tenha resposta de muitas coisas, de muitas orações que você pede ao Senhor. Você pedir o Espírito Santo ainda hoje, ele te dará com todo o prazer. Que ele derrame do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É necessário querermos, é necessário estarmos dispostos a aceitar o Espírito Santo em nossas vidas, é necessário pedirmos, é necessário nos relacionarmos. O relacionamento com o Espírito Santo é como um relacionamento que nós desenvolvemos na Terra. Precisa tempo para poder conhecer, para poder entender um ao outro, é necessário dedicação, esforço seu, através da oração, através do jejum, para que assim você possa ver ele se revelando na totalidade para você. Quando eu falo de que o Espírito Santo seja derramado sobre você, eu digo não só na presença dele, na companhia dele, mas também nos dons das línguas. O Espírito Santo, ele quer nos selar através das línguas estranhas, através dos dons espirituais, e ele é o maior interessado em nos proporcionar a isso. Só que o nosso campo de visão está tão voltado, está tão enraizado nas coisas terrenas, nas coisas materiais, nas conquistas profissionais, que muitas das vezes o nosso coração não almeja mais o que é espiritual. E o Espírito Santo de Deus é sedento de nos dar, de nos proporcionar tudo aquilo que é espiritual. O Espírito Santo de Deus, ele não é apático. Ele não é engessado, ele gosta de falar conosco. E o Espírito Santo gosta de falar conosco não de formas tão surpreendentes como muitas das vezes as pessoas acham que o Espírito Santo só fala conosco através de profecias, através de um culto, vendo aquele extraordinário, aquela autoridade, aquele tom de voz, aquela forma de cantar, de se expressar. Não, o Espírito Santo ele tem linguagens diversas. Ele fala conosco e ele gosta de falar conosco no simples. Ele gosta de falar conosco no ordinário. O Espírito Santo ele pode se manifestar através da natureza, ele pode se manifestar através das pessoas, ele pode se manifestar através dos animais. O Espírito Santo de Deus é multiforme e é incrível que o Espírito Santo ele sempre vai atuar na tua vida conforme a tua personalidade, porque ele não é grotesco, ele é muito respeitoso conosco. E o meu desejo com esse vídeo é que você possa conhecer mais e mais do Espírito Santo, é que você possa ter um relacionamento íntimo e profundo com ele, que você se encha tanto dele que as pessoas não vejam mais você, mas que as pessoas vejam a ele, ao ponto de você dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Espero que esse vídeo tenha trazido um pouco mais de clareza e esperança ao seu coração, de que o Espírito Santo ele deseja ser a sua companhia, ele deseja ser o seu amigo, ele deseja ser o seu guia, ele deseja ser o seu consolador. E não só isso, ele deseja também te confrontar, porque o Espírito Santo, ele é aquele amigo que é sincero. Ele fala quando nós estamos errados, ele fala quando nós estamos certos. Ele nos confronta não porque ele quer nos envergonhar, mas a Bíblia vai nos dizer que o Pai só corrige a quem ele ama. O amor do Espírito Santo também vai nos confrontar em diversas situações das nossas vidas. Mas é aí que nós entenderemos que o confronto dele é amor para as nossas vidas. Que você tenha sido edificado através desse vídeo e até o próximo. Um beijão e tchau, tchau.